E aí, pessoal, mais um episódio do Papo de Busão. Meu, que saudade que eu tava de vocês. A gente tá dando um tempinho pra dar aquela saudade, chamar os convidados, dar tudo certinho pra trazer um melhor convidado pra que a gente consiga ter uns melhores resultados na nossa vida profissional e ter aquela resenha de final de semana. Hoje, antes de eu chamar o meu convidado, é um convidado que eu já vinha pleiteando há uns 3 meses, trocando uma ideia, e hoje tá aqui hoje. Mas antes disso, eu vou falar da SP Frotas. SP Frotas, esse episódio é um oferecimento da SP Frotas. Meu, você quer uma manutenção de qualidade, uma manutenção top, sempre ali, MKBF alto, comprando peças da SP Frotas. O Márcio lá e a equipe dele tá lá para te atender. Você que é frotista ou só tem um veículo, 2 veículos, pode ligar lá, o Márcio tá lá para atender, ele e toda a equipe dele, SP Frotas, só peças genuínas. Não seja uma manutenção, não seja uma empresa que não consiga chegar no seu destino, começo, meio e fim. Pensou? Você tá lá com o ônibus cheio de gente, indo aí para Aparecida do Norte, e o ônibus quebra no meio do caminho por causa de uma braçadeira badarosca que você comprou de R$1,99. Vai lá na SP Frotas, liga pro Márcio, troca uma ideia com o Márcio vai estar lá pronto para te atender, para te dar uma assessoria, para te dar a melhor peça de qualidade possível. SP Frotas, esse é um oferecimento. SP Frotas tá aqui conosco, é nosso parceiro. Bom, agora eu vou apresentar o nosso convidado. Ele é gestor, ele é um cara que, para mim, eu tenho que tirar o chapéu, e vocês vão conhecer um pouquinho do Eberson. Eberson, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eberson, o Eberson é gestor, cara. O Eberson é um gerente de manutenção, é um empresário, é um cara que tem uma visão na parte de mentoria, um cara muito bom. E a gente vai falar tudo sobre isso aqui, né, Eberson? Sim, sim. Pô, cara, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado mesmo. E a pergunta é o seguinte: quando a gente fala de mentoria, gerência, administração, mexer com a mente ali daquele líder, daquele outro gerente que você possa chegar a diretor, quando você mexe com equipe, é isso que a gente vai falar. O ônibus não é só o ônibus, o motorista, o cobrador, a manutenção. Hoje a gente se depara muito em fazer essa boa gestão, porque o passageiro sente quando uma equipe é bem treinada, né? O motorista, o cobrador, o fiscal, a manutenção, quando a empresa vai bem. Para vocês terem noção, quando o ônibus está limpo, é uma boa gestão, é uma mente ali, né? Sim. E como é que o ônibus entrou na sua vida, Eberson? Cara, o ônibus entrou por uma necessidade, né? Eu comecei a empreender, eu abri minha primeira empresa aos 16 anos de idade. Eu abri minha primeira empresa e abri essa empresa com R$5.000 no bolso e uma vontade gigante de vencer na vida, né? E aí fui crescendo. Com 21 anos de idade, eu já tinha feito meu primeiro 1 milhão através dessa empresa, né? E o crescimento foi bem exponencial ali. Porém, eu não tinha gestão. Eu não tinha base de gestão financeira, gestão de pessoas. Eu era apenas um cara cheio de vontade e um pouco carismático ali e conseguia conduzir bem, de forma eficiente, as coisas. Porém, em 2008, mais ou menos, entrou a crise automobilística. E Sim. Como eu atendia muitas concessionárias, então eu tinha um capital preso dentro dessas concessionárias, e foi uma época que fechou a concessionária a rodo, né? Eu lembro. E aí, o que aconteceu? A grande maioria dessas concessionárias abriram falência e ficaram me devendo um valor muito alto, né? Esse valor superava em muito R$1 milhão, por exemplo. E aí, naquele momento, eu me vi quebrado, né? E aí, quando eu me vi quebrado, eu me fiz uma pergunta. Eu falei, por que eu quebrei? Obviamente, teve a questão ali da crise, porém, nas crises, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Por que eu não vendi lenço, né? E eu me questionei isso. Então,
Ao fazer essa análise, eu percebi que eu precisava desenvolver competências de gestão e depois competências de gestão de pessoas. Então, a partir daquele momento, eu decidi estudar isso. Então, eu passei a estudar gestão e passei a estudar comportamento humano também, para entender como que eu poderia tirar o melhor de cada pessoa dentro daquilo que é favorável a ela. Não assim, eu pegar uma pessoa metódica e colocar no comercial. Ou pegar uma pessoa que é muito proativa, muito energética e colocar ela para analisar dados. Então, eu cometi esses erros no passado. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a ter essa visão. Aí tem duas vertentes, né? Tem a visão de melhoria, que eu fiz como pessoa, ser humano, e tem a vertente de necessidade. Foi uma época que minha esposa acabou engravidando, eu no meio dessa crise, dessa loucura, eu falei, poxa, para mim manter minha família eu vou arrumar um emprego e depois eu volto a empreender e sair disso. Foi quando eu enviei currículo para uma empresa de ônibus e entrei como ajudante de eletricista nessa empresa. Só que aconteceu uma coisa muito diferente com o meu trabalho, porque como eu tinha a visão de empreendedorismo e estava nesse viés de estudar gestão e pessoas, eu me destaquei muito rápido. Então, por exemplo, eu saí de ajudante de eletricista para gerente de garagem em 5 anos. Então, se a gente fosse, obviamente eu não segui passo a passo, mas se fosse seguir passo a passo, promoção por promoção até gerente, são 11 passos. Então, dá a mesma coisa de eu ter sido promovido uma vez a cada 3 meses, para sair de ajudante de eletricista até gerente nessa empresa. Então, o ônibus entrou por uma necessidade, embora eu já tinha um vasto conhecimento em parte mecânica e elétrica, passei a ter gestão por virar empresário, e aí juntou tudo isso e transferi para o ônibus, e aí virou paixão, virou continuidade, e hoje tá na veia, né? A mosquinha do diesel foi e te deu aquela mordida ali e injetou isso daí. E é assim, é uma carreira meteórica, né? Se você for parar o início, putz, estrondoso, né, meu? Estrondoso. E você ali você já via nessa empresa que você teve essas oportunidades, você já via ali isso daí o quê? Em 2009, 2010? Mais ou menos isso. Você já via ali que tinha... As pessoas que você era subordinado já tinha essa deficiência? Eram pessoas mais arcaicas? Por isso que você teve essa oportunidade? Na verdade, assim, eu sempre tive uma visão estratégica do negócio. Então, assim, toda função que eu exercia, eu pegava o melhor que existia na empresa como referência e analisava o que faltava ele fazer que ele não faz. Então, assim, uma vez que eu peguei o melhor, por exemplo, eu peguei o melhor eletricista, o melhor encarregado, o melhor supervisor, o melhor gerente como referência. Entendi tudo o que ele fazia. Eu fiz isso real mesmo, anotado. Então, tudo que aquele cara fazia de bom, anotei tudo. Aí eu comecei a analisar o que ele deixava de fazer. E aí, o que eu fiz? Eu passei a fazer tudo que ele fazia de bom, mais aquilo que ele deixava de fazer. As falhas, né? Então, o que acontece? Não vou nem dizer que é falha, eu vou dizer assim, falta de visão, talvez, entendeu? Sim. Ou de comodismo ali, em algum momento. Então, eu pegava tudo que ele fazia de bom, fazia igual, porém, eu acrescentava um X a mais ali que ele deixou de ver. E isso veio trazendo a referência. Eu lembro como exemplo prático, né? Teve uma fase, assim, lá no início de ônibus, que a gente lavava os carros da diretoria. Eu fiquei, acho que, cobrindo as férias do encarregado lá do lavador, né? E aí, cara, toda sexta-feira ele lavava os carros da diretoria. E aí eu fiquei uma sexta-feira com ele, vi como ele lavava. E aí, na outra sexta-feira que eu assumi, durante ali 4 semanas, o serviço dele, eu fui lá do meu bolso, sem pedir nada pra ninguém, comprei um cheirinho pra colocar dentro do carro. Então ele já lavava muito bem, ele já fazia um serviço muito bom. De qualidade, né? De qualidade. Então, tipo assim, não tinha muito o que melhorar.
mas eu tinha que fazer algo melhor do que já existia. Isso sempre foi um princípio meu. Eu chamo de over-delivery, entregar mais do que a pessoa espera. E aí eu comprei o cheirinho do meu bolso e todo carro que eu lavava ali com a minha equipe, eu colocava esse cheirinho. E aí esse cheirinho chamou a atenção da diretoria. Falou, pô, o carro veio diferente agora essa semana. O que tá acontecendo? Ah, foi o Eberson que assumiu lá agora. Aí eu ia para outro departamento, eu fazia algo diferente. O que aconteceu? Foi o Eberson que assumiu agora. Então o nome Eberson começou a ficar reconhecido, né? Não só lá, mas, por exemplo, quando a gente fala de SP Trans, a SP Trans vinha fazer alguma análise na empresa. E aí eles sempre dão um feedback muito positivo para a empresa. Sim. Eu tornava aquele feedback em prática real e devolvia para a SP Trans. Olha, o feedback que você deu já está funcionando. E aí eu fui crescendo fora da empresa e dentro da empresa, usando esse over-delivery, né? Entregando mais do que as pessoas esperam. Eu tive uma empresa que eu fiquei mais tempo, que foi a Transpaz, eu fiquei 10 anos lá quase. E eu tive, você falando agora, over-delivery. Uma palavra linda, bonita. Eu tive isso na minha carreira profissional lá dentro. E eu acredito também que foi muito por fazer o melhor na posição que as pessoas não queriam estar. Sim. E eu comecei assim na manutenção, né? Saí da operação, fui para manutenção, eu assumi o telefone lá e ninguém queria. E lá fui indo. Ninguém queria aquilo. Quem fez? Foi o Eduardo. Quem projetou? Foi o Eduardo. Quem fez? Foi o Eduardo. Sim. Foi a mesma coisa. Só que eu não sabia que o nome era esse nome bonito aí. Over Delivery. Olha aí, galera. Over Delivery. É igual o que você tá me falando, eu fazia lá. E a gente coleciona sucessos e coleciona um monte de gente que não vai gostar da gente, né? Mas não sei se aconteceu isso com você. É que, na verdade, assim, quando você começa... existe uma situação hoje global, tá? Brasil, isso. Onde as pessoas estão buscando muito os direitos e não pensam muito nos deveres, né? Isso é global, mundial. Mundial não vou dizer que eu não sei lá fora, mas Brasil. Brasil funciona um pouco dessa forma, né? E isso é uma cultura que, infelizmente, adoece as pessoas. Então, você vê as pessoas trazendo, por exemplo, por uma questão bíblica, por exemplo, independente de religião, lá Deus fala sobre você ser uma pessoa morna. E hoje, o nosso cotidiano está conduzindo as pessoas a serem mornas. Então tem gente que vai trabalhar só para marcar o ponto. Dia 5 e dia 20. Dia 5 e dia 20. E ela deixa de viver o propósito de vida dela. Aí, tipo, se a gente for abrir propósito, é bem complexo isso de explicar. Mas o que você pode trazer como propósito? É sua família, seu bem-estar, seu lazer, você ajudar o próximo, você ter uma vida feliz e abundante dentro daquilo que você é. Então as pessoas estão desistindo de si mesmas, sabe? Então, quando eu estou ou ministrando treinamento, palestras, ou conduzindo um time, eu gosto que o time viva a sua melhor versão. Não só na empresa. Eu incentivo muito a esse time viver a melhor versão em si mesmo, na sua casa, em tudo aquilo que ele põe a mão, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho uma mão próspera. Onde eu ponho a mão, prospera. Amém. Eu acredito fielmente nisso, de verdade, de coração, e vivo isso na minha vida. Essa semana mesmo eu tive um exemplo em uma das minhas empresas que um sócio meu me ligou e falou, cara, a máquina parou de funcionar, eu não tô conseguindo resolver aqui e tal. Eu falei, olha, eu vou chegar aí, não vou fazer nada, eu vou pôr a mão nela e ela vai funcionar. Aí ele falou, nossa, você tá prepotente, hein, bichão? Eu já fiz de tudo, não funcionou. Eu falei, cara, não, eu tô guiado por Deus, meu amigo. Minha mão é próspera, você vai ver. Eu cheguei lá, não fiz nada, pus a mão e funcionou. Porque eu acredito nisso. Então, a gente emana energia a todo momento. Quando um colaborador é morno, e morno que eu tô dizendo que ele não é ruim,
mas também ele não é fora da média, ele é alguém ali que chega e faz ali o basiquinho e tal, e tá bom, bati o ponto e tal, eu costumo incentivar esse cara a virar quente. Então, o meu objetivo como líder é incentivar, é esquentar essas pessoas, para que elas tragam a sua melhor versão dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu caminho, em tudo que ela pôr a mão, de fato vire prosperidade. E viva uma vida abundante dentro da condição real de cada um, entendeu? Isso é bom, isso é bom. E quando você começou a ter essas oportunidades, você falou lá no começo que você quebrou. Você entrou no ônibus porque você quebrou. Sim. E hoje, ou durante aquele período dessa sua crescência dentro daquela empresa, você conseguiu retomar o seu sonho de ter uma empresa? Você conseguiu, Sim. hoje você retomou ela ou você só está trabalhando nas empresas de ônibus? Na verdade, hoje eu tenho 4 empresas, né? Isso aí sim. Hoje eu tenho 4 empresas. Era uma, lá atrás se tornou 4. Tornou 4. Então, assim, são segmentos distintos, né? Eu tenho uma empresa que é uma gráfica, né? Eu tenho uma gráfica chamada Ex-Hiper Gráfica. Eu tenho uma empresa de remanufatura e recondicionamento de motor de partida e alternador, né? Que é a Teltec Peças. Então a gente atende aí toda a linha de frota, ônibus e caminhão, tanto na gráfica, né? Aqui é a gráfica. Aqui é a gráfica. Então na gráfica a gente atende toda a linha de frotista também. Na verdade é o nosso grande objetivo. A gente atende todos os clientes, mas o nosso grande objetivo ali é estar atrelado a frotista, né, a ônibus, a caminhão, e temos a Teltec. A Teltec é uma solução completa para motores de partida e alternador linha diesel. Então, nosso foco é 100% em diesel e nós já atendemos grandes empresas em São Paulo. Nós temos um portfólio saudável de clientes, mas estamos buscando mais clientes. Então, temos um índice de trabalho muito satisfatório com os nossos clientes, né? E a gente faz esse trabalho aí com muita paixão, porque está dentro daquilo que a gente atua. A Teltec, ela monta... Você chega a montar também os alternador de 150? Todos alternador, Prestolite, 150, 80, 100 ampere, todos, Scania, tudo que precisa da linha diesel a gente faz. Eu vou pedir pro Jonathan, tem como você voltar para nós, o da Teltec, que é muito interessante. Além da SP Frotas, que vai te vender uma peça de qualidade, você tem uma opção que é a Teltec, que é os alternadores e motores de partida. Então, assim, vende um e vende quantidade. A gente tanto vende um, quanto vende quantidade, quanto faz o recondicionamento, a remanufatura do próprio, quanto faz a base de troca. É de acordo com a necessidade do cliente. Cada cliente tem uma particularidade, né? Uhum. Alguns gostam de fazer base de orçamento, outros gostam de fazer base de troca. E aí o critério é do cliente, né? Caminhão, ônibus, linha diesel completa. Completa, desde van a... É uma dica, uma sugestão. Já está há muito tempo no mercado. Quanto tempo tem ela no mercado já? A Teltec vai fazer 5 anos de mercado. A gráfica tem quanto tempo? A gráfica tem 2 anos. Então você tem aqui... Nós estamos falando de 2 empresas até agora, né? Tem mais 2. Você que é do ônibus, você tem 2 opções. Você tem a gráfica para personalizar dentro do seu ônibus ou seu caminhão ou seu ônibus por fora, interno e externo. Você tem a parte de alternador e motor de partida. E as outras 2? As outras 2 empresas têm uma agência de marketing digital, onde a gente gerencia toda a parte de mídia social das empresas, catálogo, tudo aquilo que é digital. Sim. Inclusive a gráfica nasceu daí, porque assim, a gente produzia material digital para os nossos clientes e os nossos clientes tinham dificuldade para fazer a impressão desse material. Então a partir daí eu vi uma oportunidade de mercado. Eu falei, opa, vou entrar nesse caminho porque eu consigo pegar o cliente que já é do marketing digital, vender mais para esse cliente através da gráfica, e eu também consigo pegar o cliente que já é da Teltec, né, que são os frotistas, e vender mais para esse cliente da Teltec. Então eu abri esse terceiro nicho com essa visão estratégica que existia.
um mercado e ambos já eram meus clientes, entendeu? Então eu vi uma nova oportunidade de fazer esse investimento. A gente já falou da quarta? Não, ainda não. Então beleza. Eu já tava entrando em transe aqui para falar pra você que é empresário, e a gente tem uns parceiros que é empresário, que tá aqui. Pô, se você quiser dar um upgrade na sua empresa de ônibus, na sua empresa de caminhão, no que você quiser, pô, pega o contato do Eberson aqui, ó, me chama no particular, me chama aqui embaixo nas descrições dos comentários. A área digital hoje, Eberson, é uma área que você não vai pagar muito, não é um marketing muito alto, pesado, do que você numa empresa, numa SBT, numa Globo, numa Bandeirantes, você vai pagar muito, né? Uma rádio, como outras que tem por aí. E você tá com o digital, o mundo digital, a gente fala que o mundo digital não tem dono, né? Sim. Se aventure. Tem um cara aqui experiente para te ajudar e vai te dar toda a assessoria. O que é legal salientar, que aí vem a quarta empresa, né? Essas 3 empresas hoje, elas estão construídas embaixo da quarta empresa. A quarta empresa é o Eberson, né? Então eu sou a quarta empresa onde eu atuo diretamente em consultorias de manutenção de frota, né? Gestão ali, desenvolvimento de ações, acompanhamento, geração de resultado na parte de frota e treinamento. Então a quarta empresa, ela está 100% ligada a mim. Então nós temos um guarda-chuva aí, né? Onde o Eberson tem a base de consultoria e assessoria para frotistas, quando a gente fala de manutenção, né? Nossa especialidade é manutenção. Embaixo de tudo isso, por que eu construí essas 3 empresas e a gente tem alguns projetos de abrir novas empresas, né? Elas estão 100% em sinergia. Embora são negócios distintos, por exemplo, a remanufatura não tem muito a ver com gráfica. Engano. Ela tem tudo a ver. Sim. Porque o cliente é o mesmo. A especialidade que tem, ela vem desse guarda-chuva chamado Eberson. Então, por exemplo, o que acontece? Eu estou dentro da frota. As dores que essas pessoas têm, eu criei solução. Eu cansei de ter essa dor quando eu era gerente de frota, por exemplo, de manutenção. Eu ter problema com motor de partida alternador. Cansei de ter problema com adesivação, com tempo, com isso, com aquilo. E o marketing, ele entra porque, assim, embora as pessoas não percebam, todas as pessoas são vendedoras, todas as pessoas elas fazem o seu marketing pessoal a todo momento. Então eu procurei me especializar e eu tenho um responsável lá pela gráfica, que é o Júlio. Um abraço pro Júlio. Tenho uma pessoa responsável pela Teltec, que é a Bruna, e eu tenho uma pessoa responsável pelo marketing, que é o Victor. E eu sou a base desse guarda-chuva. Então eu só interajo nas empresas quando há efetivamente a necessidade. Porque eu tenho que tomar conta dessa quarta empresa diretamente, entendeu? Só que como tudo está interligado, ela vira um ecossistema. E esse ecossistema faz girar coisas incríveis, cara. De verdade mesmo. Eu vou dizer como uma coisa incrível, eu vou até fazer um elogio, assim, que primeira vez que eu vi, eu achei fantástico, encomendei e veio do Eberson, veio da gráfica. É muita empresa. Fala pra mim o nome da gráfica. X-Zipper. Hyper. Olha só a caneta do Papo de Busão. Vocês vão ver aqui, ó, canetinha do Papo de Busão. Você tá vendo o design dela? Ela tem um porquê desse design. Olha só. Eu consigo, naquela reunião, tô no meu escritório, eu consigo fazer uma chamada de vídeo e ela vira um suporte de celular. Olha que legal. Aí, vocês aí, a mulherada aí, que acaba de fazer a unha, não quer mexer aqui no celular, eu consigo, ó, mexer, ó. Aí, ó. Eu tenho o touchscreen. Isso mesmo. Na ponta da caneta. E aí, quem fez a unha, né? Principalmente a mulherada gosta. Minha esposa adorou. Ou tá com a mão suja, por exemplo. Mão suja. E nem a gente, mecânica, né? Ó, tudo manchado, tudo graxa. Aqui verdadeiramente come pão com graxa. E aí você tem a caneta, pontinha fina,
para você dar aquela assinatura, não se fala mais cheque, mas aquela assinatura da promoção do seu funcionário e escrever aquela cartinha de amor lá, ó. Eberson, maravilhosa, multifunção, né? Multifunção. Galera tá curtindo muito. Para todos que vieram aqui, eu vou enviar um, né? Fora os adesivos. Muito obrigado. Produto que eu já vou comprar por mês bastante. Amém. E gostei muito. Então, pô, como é que você faz para estar numa garagem de ônibus com aqueles problemas todos concentrados que a gente tem ali na parte de manutenção e gerenciar essas 4 empresas? Treinamento, porque a quarta empresa você dá treinamento já para quem já é gestor, para quem é líder, você melhora aquele líder, né? Na verdade, nessa 4ª empresa, aí todas as empresas, ela abre o leque de produto, né? Então, a Gráfica tem uma infinidade de produto, a Teutec tem uma infinidade de produto, o marketing, outra infinidade, e a minha 4ª empresa, que sou eu, né? Também temos uma infinidade de produtos ali dentro, onde a gente faz assessoria para grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas, né? Trazendo ali soluções práticas e viáveis para aumentar seu resultado em produção, em manutenção, em logística e assim sucessivamente. Então, como que eu faço isso? Eu desenvolvi uma metodologia e essa metodologia ela tem nome. Eu levo o nome das minhas empresas, que é X-Zipper. O que significa X-Zipper, né? O X significa multiplicação, o I, identidade, o P, o propósito, o R, de realização e o E de execução, né? Então, o que acontece? Eu entendo que é uma metodologia. Toda empresa ela foi criada com uma identidade do proprietário. Então, o proprietário ele tem uma identidade viva dentro daquela empresa. Então, dentro da minha metodologia, primeiro eu entendo isso. Qual é a identidade dessa empresa? Segundo, qual é o propósito dessa empresa? Terceiro, o que eu preciso executar junto com o time para que a gente crie realização. Esse é o conceito do que rege o nosso movimento. Então eu tenho uma direção lógica, certo? Entendo a identidade, entendo o propósito, executo o que precisa ser executado para fortalecer o propósito e a identidade e a gente gera realizações, resultado, tá? Dentro dessa linha lógica, a gente cria metodologias. Então, por exemplo, quais são as metodologias? Primeiro, dentro das 2 siglas, que é identidade e propósito, a gente faz análise de SWOT da empresa, a gente faz planejamento estratégico, plano executivo. Então, a gente entende todo o conceito, por exemplo, da manutenção. Opa, peraí, a manutenção fica fácil da gente falar, né? Mas isso cabe em qualquer empresa. Mas, por exemplo, quais são os indicadores cruciais da manutenção? O indicador crucial hoje, por exemplo, a gente pode resumir em 3 indicadores. É o MKBF, a disponibilidade da frota e o índice de aprovação em veículos amostrais e vistorias e etc. Os 3 principais ali. Aí a gente vem fatiando. O que eu preciso para ter sucesso nos amostrais e nas inspeções? Aí você divide ali em tarefas. O que é preciso para ter sucesso na disponibilidade da frota? Você divide em tarefa. E o que é preciso para ter uma confiabilidade maior no seu MKBF? Obviamente que isso não é flor, né? Isso é construído e consolidado através de um período. Não é do dia para a noite que você consegue fazer isso. Você começa a mexer com... Você começa a tirar as pessoas da zona de conforto, né? Exatamente. E, na verdade, assim, o nosso trabalho, ele se resume naquilo que eu falei no começo do podcast, que é esquentar as pessoas, sabe? Tipo, valorizar a pessoa num ponto onde ela precisa ser valorizada. É dar a direção num ponto onde a habilidade dela está alinhada com aquilo que você vai passar. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava fazendo uma mentoria para alguns empresários ontem
e a gente estava falando sobre competência e desafio. Essa é uma ferramenta muito mágica e simples de entender, que trouxe muito resultado para mim. Então, o que acontece? Toda vez que você enfrenta um desafio, você faz um eixo X e um eixo Y aqui, certo? E aqui no eixo X, nós temos aqui de 0 a 10 um nível de desafio. No eixo Y, nós temos de 0 a 10 o seu nível de competência. E aí, o que acontece? Muitas vezes, eu vou lá e, por exemplo, assim, pego o Eduardo e falo assim, Eduardo, a partir de hoje, cara, você vai ficar aqui sentado computando o KM da frota que passar aqui. Sim. Então, eu tô te dando um desafio nível 2. E sua competência perante aquele desafio é nível 10. O que eu vou gerar no Eduardo? Frustração. Eu vou gerar tédio, na verdade, pro Eduardo. Eu vou gerar tédio. Agora, se eu pego, por exemplo, pro Eduardo e falo assim, Eduardo, agora você vai fazer a manutenção em turbina do avião. Eu tô te dando um desafio nível 10. Onde você tem uma competência talvez nível 3. E aí, em vez de eu te dar uma direção assertiva, eu tô te dando a frustração de ter uma missão maior que a sua competência naquele momento. Eu não tô dizendo que você não consiga arrumar a turbina, mas naquele momento você precisa o quê? Estudar mais sobre aquele processo, executar mais e crescer seu nível de aptidão para aquilo, né? Então, primeira análise para a gente, de fato, ter um bom resultado com o nosso time é de forma individual, entender a competência daquele colaborador e dar o desafio correto dentro da competência dele. Então, qual que é a magia dessa gestão? Então, eu pego lá um mecânico que ele é bom em tirar vazamento de óleo, por exemplo. E eu pego esse cara, eu fiz isso na prática, e você sabe disso. Uhum. Eu pego aquele cara e envolvo ele num propósito grande, que é a aprovação dos veículos amostrais. Eu falo, cara, você é bom nisso aqui. Você consegue fazer com agilidade, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. O que eu tô fazendo? Elogiando, incentivando e mostrando um propósito para ele. Só que eu preciso te dar um desafio nível 8. Esse cara, ele estava acostumado com o desafio nível 3. E a competência dele é 8. E aí, o que eu fiz? Isso eu fiz na prática real. Até os meninos estiverem vendo, vai falar assim, ah, fila da mãe, foi isso que você fez. Você tá contando um segredo. Mas o cara evoluiu. Não, então ele vai agradecer. Só que aí que chega o ponto, ó. Aí eu mostrei o propósito para ele. Falei, olha, a gente precisa ser bom no amostral. Por quê? Porque a gente vai manter a empresa numa pontuação alta, a gente vai manter as vistorias em 6 meses, a gente vai ser referência no mercado, você vai ter orgulho para falar para os seus filhos que você faz parte do time X da empresa Y, e assim, assado e tal. Vendi o propósito pro cara. E ele viu o desafio dele pro número 8. E aí ele tem essa competência 8. Quando eu encaixo ele nisso, ele tem uma coisa chamada fluor. O fluor é a sensação, que eu vou te dar um exemplo, quando você comprou seu primeiro celular. Quanto que você ficou feliz? Você lembra dessa sensação? Lembro, claro, ninguém tinha celular. Poucos tinham. Quando você comprou seu primeiro carro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comprei meu primeiro tênis original, de marca, que eu vim de muita família humilde, que eu lutei muito pra comprar aquele tênis, e ele foi meu travesseiro uns 4 dias, cara, juro por Deus. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu dormi dentro do meu carro uns 4 dias. É a verdade, porque eu tava no êxtase da sensação de vitória. É verdade. Eu consigo gerar esse êxtase de vitória pro nosso colaborador quando eu faço a equivalência de competência com desafio. Só que aí onde entra um grande gestor, sabe? Ele fez essa equivalência, só que essa sensação do novo, da conquista, eu vou dar um exemplo do meu,
do tênis e do carro, eu fiquei 4 dias com essa sensação. Depois isso vira o quê? Comum. Porque você elevou o nível de competência e o nível de desafio. Qual que é o próximo passo a partir dali um gestor? Gerar mais desafio alinhado com a competência dele. Então o que eu fiz, por exemplo, na prática, né? Nós tínhamos ali 3 carros, às vezes 2 de inspeção amostral. Então, primeiro ponto foi, galera, é o seguinte, no dia que vier 2, nós vamos colocar o 3º carro. Eu fiz o quê? Eu saí de 8 para 8,5. Porque eu exigi uma condição diferente da existente para eles. Aí eu fiz com que esse colaborador subisse um pouco mais o nível. Aí vem uma inspeção de frota programada. Falei, galera, agora a Spetrans vai pedir 3 e a gente vai incluir o 4º carro. Como assim, pô? 4 carros a gente não consegue, não dá. Olha, dá porque eu já fiz 6. Entendeu? É possível. Verdade. Então nós vamos precisar criar isso. Por quê? Por isso. Qual que vai ser o resultado? Esse. E o que vai acontecer? Vocês vão viver esse resultado junto comigo. Aí a galera pega, compra a ideia, se envolve no projeto, eleva o nível de competência, de comprometimento, e a partir dali a gente consegue traçar novos resultados. E um fato importante disso é a comemoração do resultado. Por quê? Quando a gente atingiu a meta que a gente tinha para atingir no final da inspeção, nós viemos, reunimos todo mundo novamente, parabenizamos a todos, mostramos para ele o orgulho e a sensação de vitória, e a partir dali a gente gera comemorações de formas distintas para que a pessoa sinta realmente que ela fez parte daquilo e aquele resultado é dela, não é do gestor. O resultado não é do gestor, o resultado é do time. O gestor, ele tá mais... Eu penso dessa forma porque eu faço isso com a minha equipe. E desde sempre. Eu sou mais servi-los do que ser servido. Sim. Sabe? Isso aí. Eu consegui reverter uma situação que o cara, quando eu entrei onde a gente tava junto agora, por último, o cara me odiou, pô. Eu tive que dar uma advertência pra ele. Essa semana o cara virou pra mim, ó, vou sair da empresa, mas, pô, agora que eu tava gostando de você. Mas ouvir isso dele mostrou que eu tô no caminho certo. Eu tenho até um fato Fala curioso. uma resenha. Eu trabalhei durante 11 anos, quase 11 anos, 10 anos e pouco, numa empresa. E eu tinha um mecânico, onde ele não olhava na minha cara, assim, sabe? Eu passava serviço para ele sempre fez, nunca se negou, sempre fez muito bem feito, mas ele não dava abertura para conversa, né? E a gente trabalhou junto durante esses 11 anos. E ele falou comigo durante 11 anos 2 vezes. Durante 11 anos. Uma vez foi mais ou menos quando a gente tinha 8 anos de empresa, já trabalhando junto, acho que nessa média. E aí a gente conseguiu atingir ali resultados, cara, astronômicos, vamos colocar assim, né? Esse cara um dia entrou na minha sala e aí ele falou assim, posso falar com você? Até falei, putz, né? Tá aqui há 8 anos, o cara nunca falou comigo. Olhou na minha cara, né? Tal. E aí ele entrou na minha sala e ele falou assim, olha, posso fechar a porta? Eu falei, pode. Aí ele falou, cara, eu preciso te falar uma coisa que tá na minha garganta há mais de ano. Ixi, lá vem. E não pode passar de hoje que eu não aguento mais ficar com isso. Pô, depois de 8 anos não aguentava mais? Aí eu falei, mas fala aí, que... Pode falar, senta aí, pô. Aí ele falou assim, cara, eu vou te falar, eu não sei porquê, mas eu não vou com sua cara. Eu não sei porquê, mas eu não gosto de você. E eu não consigo te explicar porquê. Mas uma coisa é fato, eu te respeito. Mas eu não te respeito pelo seu cargo. Eu te respeito pela pessoa que você é.
Eu te respeito pelo resultado que você gera. Eu te respeito pela forma que você trata todos aqui. Eu gostaria de saber, eu tenho esse incômodo por mim, porque que eu não vou com sua cara, eu não sei. Mas eu queria que você soubesse que, embora eu não dou muita abertura pra falar nada com você, você é o único cara na face da terra que eu já falei na minha vida que eu respeito. E você tem o meu respeito. E aí ele repetiu isso na minha saída da empresa. Então, tipo assim, eu me sinto muito lisonjeado. Embora não sei o motivo, né? Talvez eu pareça com alguém que um dia fez mal a ele. Sim. Ou tenha algum... Só Deus sabe. É. Mas, assim, esse respeito, ele me é o suficiente, sabe? Ele é o que move. Ele é o que mostra que o caminho que eu trilho, onde eu uno gestão... Eu uno 3 P's, né? Processo, pessoas e performance. Então, essa união desses 3 P's, que faz parte do meu direcionamento de gestão, ela traz muito resultado e eu fico muito lisonjeado por isso. E eu vou te dar um elogio publicamente. Não preciso ficar rasgando seda aqui, mas eu vou fazer um elogio ao contrário desse nosso amigo colaborador. E eu vou dar até um recado pra ele. Você perdeu, porque eu conheço o Everson há 3 meses, o cara é gente boa demais. E você perdeu a oportunidade em 8 anos de ter um baita de um amigo pro resto da vida. E eu tive uma experiência e eu queria compartilhar com você e vai sobre esse elogio. Há 6 meses atrás, eu entrei numa empresa, eu conheci um gestor que me decepcionou muito. O cara, felizmente, me decepcionou. Eu, como comandado dele, sendo comandado por ele, o cara... Ele e os outros acharam que ia frustrar alguma coisa por dentro da minha pessoa. Mas você lembrou de uma situação que Deus, ele não deixa sozinho aqueles que são humilhados. E eu passei não vou dizer uma humilhação, mas eu vou dizer que uma sacanagem muito grande. E fiquei nessa empresa por 2 meses só. Uhum. No dia 19/2 eu fui mandado embora, às 16 horas da tarde. Dentre 19 para 20, na madrugada, eu já tinha arrumado onde a gente se conheceu. Sim. Dias depois eu já estava na sua sala conversando com você, me apresentando para você. E nesses últimos 3 meses que a gente estava junto, trabalhando junto na mesma empresa, Deus me abençoou. Conheci um gestor, que é você, Eberson. Me tratou muito bem, com respeito, me abraçou. Embora os horários eram completamente diferentes, eu da madrugada, você do dia, mas a sua sinceridade na primeira vez que a gente se viu realmente. Sim. Eu fui sincero, você foi sincero e a gente tá aqui hoje. Né? Sim. Em rede mundial. Gestor igual você hoje, em algumas garagens que eu já tenho passado, que eu tenho visto, é raro. A gente só vê pessoas arcaicas, com medo. Não aguenta uma sugestão. Sugestão. Não é uma colocação, não é uma posição, é uma sugestão. A pessoa, eu fui mandada embora porque ficaram com medo, porque ficaram com receio, por uma série de situações. Mas sabe qual é o problema disso aí, cara? É que é o seguinte, a visão é da própria pessoa. O que acontece? Eu sou um cara que eu sou temente a Deus, eu sei quem sou e sei para onde vou. Isso está muito claro na minha vida. Eu entendo que dentro do meu caminho eu vou passar por inúmeros lugares. Isso é nítido para mim, sabe? Então o que acontece? Em todo lugar que eu me proponho a estar, eu entrego. Eu já ouvi isso, por exemplo, de diretores de empresas onde eu passei. Cara, a sua entrega, ela não é 100%.
ela é 180%. Você, com esse monte de negócio que você tem, você entrega 180%. Imagina se você não tivesse esses negócios, tivesse focado só numa empresa. Então, o que acontece? Eu ouvi isso de um dos donos das empresas onde eu trabalhei com minha assessoria, vamos colocar dessa forma, né? E aí, o que acontece? Por que eu faço isso? Eu não faço isso sozinho. Eu faço isso porque em todo lugar que eu entro, eu encontro pessoas competentes, comprometidas e geradoras de resultado. E eu trago essas pessoas para o meu lado. É o inverso do que a maioria da liderança faz. Quando a liderança pega alguém que é muito competente, normalmente ela se sente ameaçada. E aí ela acaba expurgando essa pessoa até que de uma forma, às vezes, maldosa ou às vezes natural, sem ser tão consciente do que está sendo feito. Às vezes é por ignorância. A pessoa tem uma pessoa muito boa do lado. Por exemplo, assumi a gerência de uma garagem. E eu tenho um encarregado que ele desponta. Esse cara, ele vai ser meu braço direito. Entendeu? Sim, aí se eu tenho 2 que desponta, eu vou ter 2 braços. Se eu tenho 3, eu vou ter 3 braços. Então o que acontece? Essas pessoas que despontam, eu sou um imã para atrair elas para o meu lado. E as pessoas normalmente expurgam, porque se sente ameaçada. Exatamente. Quando você é muito competente, você naturalmente, sem intenção, você expõe a incompetência do que está ao seu lado. Pô. E às vezes o que está ao seu lado, que é incompetente, ele tem talvez um pouco mais de voz, um pouco mais de cargo, um pouco mais de autoridade e acaba te afetando. Mas aí que tá. Não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que você fez com o que fizeram com você. Então, a sua atitude, o seu posicionamento, ela conduz o seu resultado. Quando você tem uma atitude proativa, uma atitude do bem, respeitosa, e que você está focado nos processos, nas pessoas e na performance, cara, ninguém te segura. Você pode passar por 1000 empresas. Resumiu muito. Entendeu? Muito, muito. Você como um gestor, um cara de treinamento, um cara de mentoria, eu chego para você, como eu já falei para você, falei, Eberson, hoje eu chamei a galera e eu falei de números. Eu falei, né? Sim. Conversei sobre números. Eu encontrei equipes que os caras estão lá 10 anos, 15 anos. E nunca ninguém falou de número. Sim. Cara, você que é gestor, cara, de empresa de ônibus, de caminhão, de que for, gestão de pessoas, cara, não mata a sua equipe só em trabalho. Você vai se cansar. Porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar nem olhar pra cara dela. Imagine ela querer olhar pra cara de um cara que tem que mandar nela fazer. É verdade. É porque se você não compartilha, a equipe perde o propósito. Entendeu? Um borracheiro, por exemplo, né? Um borracheiro tem um propósito muito grande na frota. Se você pega, por exemplo, uma moça ou um rapaz da limpeza, que eu costumo dizer que ela é provedora do bem-estar, né? Não caracteriza, olha, fulano é da limpeza. Não, é uma provedora do bem-estar. Essa pessoa, ela tem muita importância em tudo que ela toca. Então, por quê? Ou ela está garantindo uma higienização adequada para a pessoa que nós estamos transportando, que quem a gente transporta, eu costumo dizer que a gente transporta sonhos. A gente não transporta pessoas, a gente transporta sonhos. Sim. Porque ali tem a pessoa que está indo buscar o primeiro emprego, ali tem o cara que está indo ver sua namorada, que é sua futura esposa, mãe dos seus filhos, e ali nós estamos transportando a senhorinha que está indo no exame se cuidar para aumentar a sua longevidade e estar perto dos seus familiares. Então a gente transporta sonhos, a gente não transporta pessoas, só que a gente transporta sonhos através de qualidade, através de confiabilidade. Então cada pessoa que se envolve com o meu time, com a minha equipe, ela tem esse nível de consciência. Esse nível de consciência, você trabalhou comigo por um período, você sabe, tipo, eu não espero fechar o mês para fechar um indicador. Eu vejo indicador todo dia.
E eu mando lá, galera, isso aqui tá me preocupando. Qual que é a ideia de vocês para melhorar? Olha, eu tenho essa sugestão aqui. E aí, alguém tem alguma sugestão? Não. Ó, se ninguém der uma sugestão, nós vamos implantar a minha. Todo mundo apoia? Apoio. Então, eu vendo isso, você viu na prática, eu não preciso mentir. Então, Sim. na prática, nós temos acesso às informações, aos números, aos indicadores. Quantas vezes, tipo, 15 dias do mês, eu levanto a bandeira e falo, galera, é o seguinte, ó, se a gente continuar igual foi essa primeira quinzena, a gente não vai bater a meta. Eu não quero explicar a meta no batida, meu foco é bater meta. Qual é a sugestão de cada um aqui pra gente melhorar nessa próxima quinzena? É o resultado. Entende? Isso motiva, isso gera resultado. Outra coisa também, outra vertente muito positiva, é que eu consegui, com a graça de Deus, aprender a delegar. Delegar não é delargar. Tem gente que vai lá e fala assim, ô Eduardo, você vai lá e faz tal coisa aí e a pessoa esquece. É bem assim. Então, assim, o déficit de atenção do cara. eu confio em você, Eduardo. Olha, eu vou te dar a direção. Eu preciso que você faça isso, dessa forma, desse jeito, por esse caminho. Se você encontrar um caminho alternativo que leve a isso, eu não vejo problema em você aplicar. Mas caso fuja da rota, eu preciso ser comunicado. Beleza? Beleza? Posso confiar em você? Pode. O que eu te expliquei, Eduardo? Aí você me devolve. Olha, você explicou que eu preciso... Ah, então você entendeu? Entendeu. Nossa comunicação foi alinhada. A partir dali, eu solto você. Só que aí, o que eu faço? Blitz. Então, eu vou lá de tempos em tempos. Eduardo, me mostra aí o caminho. Ah, pô, tá legal. Pô, Eduardo, essa rota aqui não tá muito legal. Se você corrigir pra cá, você acha que vai dar um resultado melhor? Aí eu te dei uma visão externa do que você tá interna. Aí talvez faça sentido. Você corrige a rota. Aí eu não espero você errar a rota por completo para poder trazer você de volta. Porque isso é impactante nos números. Nos números. Claro. Então, essa é a forma adequada de delegar. Então, alguns gestores que eu conheço, eles têm o hábito de delargar. E aí, quando dá errado, ele vai lá e fala assim, puta, o Eduardo é foda, mano. Caramba, esse Eduardo não tem jeito. O erro não foi do Eduardo. O erro foi dele. Porque ele delargou. É verdade, é verdade. Ele não delegou. Já tive gestores assim. Sim, eu já conheço tive. um monte. Já tive. Tenho várias resenhas pra contar sobre isso daí. O cara, negócio... Pô, às vezes um negócio... Ele quer que faz um negócio... Não faz. Mas se você fazer e ir contra a ideia dele, você sabe que o resultado vai dar bom. Sim. Aí dá bom, aí o gestor dele chega e fala, pô, ficou maravilhoso. Eu falei mesmo pro Eduardo, eu falei. Cara, eu tive uma experiência bem recente com o Helder, né? Vulgo Magrão. Um abraço, hein, Magrão? O Magrão fala pouco, mas ele é gente boa pra caramba. Boa, mas eu tive uma experiência bem recente, tipo, um mês passado com ele sobre isso. Nós tínhamos uma situação de uma van, onde nós levamos para 2 concessionárias e 3 oficinas e ninguém resolvia o problema. Ainda cobra uma bala ainda. Cobrou R$60 mil para arrumar a van. Você que é de concessionária, você quer enganar a gente de pessoal da garagem de ônibus, meu? O mais criativo é a gente, pô. E aí, cara, de forma inconformada lá, nós conversamos e discutimos ali. E o Magrão, o Helder, né, junto com o Thiago, quebrou a cabeça lá e tiveram uma ideia, né? Quebrando a cabeça. Essa ideia foi apresentada a mim e aí fizemos alguns ajustes ali, implantamos a ideia dos dois e a gente arrumou os carros, né? Sem custo. E o custo era R$60 mil. Então, o que acontece? A gente tem que ter humildade de saber ouvir e tem que saber direcionar a equipe para gerar esse tipo de incômodo que o Helder, por exemplo, teve, entendeu? E aí, graças a ele, que o resultado é dele, ele conseguiu esse feito aí de arrumar essa van com custo zero para a empresa. Com o que já tinha lá dentro, não é? Com o que já tinha. Eu já participei de vários projetos
projetos assim, até de carro elétrico, e que tá aí no mercado, vai entrar no mercado, pô, isso é louco, vem tudo de garagem, meu. Sim. Tem tudo de garagem. A garagem, a empresa de ônibus, a garagem, eu já falei isso em vários episódios aqui e vou repetir. Empresa de ônibus, cara, tem cara genial. Tem cara genial. Você já fez algum trabalho assim, ou já conheceu alguém aí na sua carreira? Cara arcaico mesmo, e você chegou e falou, não, meu, você conseguiu dobrar essa pessoa com aquela mente arcaica, aquele diretor que já tá lá há muitos anos, ou até o próprio dono de empresa, tem muito dono de empresa que são poucos, né? Arcaico ali, que quer, sabe, arroz e feijão, não me coloca maionese porque eu não gosto. Uhum. Mas você fala, não, maionese é boa, tal, e aí? Cara, aí você entra numa complexidade grande, porque eu acredito que ninguém muda ninguém. Isso é o Eberson, Sim. tá? Então, mas eu acredito que a gente tem o poder de influenciar as pessoas. Eu acredito que na minha trajetória eu consegui influenciar muitas pessoas, né? Mudar em si, só ela tem o poder de mudar. Mas eu já tive muitos exemplos tratando de hierarquia profissional, vamos colocar assim, tá? Eu já tive pessoas superiores a mim, de forma hierárquica, e pessoas inferiores à minha posição de forma hierárquica, né? Não que ninguém é melhor do que ninguém. Mas, assim, eu já tive pessoas com posições menores que a minha dentro da empresa dessa forma que, por exemplo, eu tenho várias histórias, mas eu tenho algumas delas que foi muito impactante. Por exemplo, assim, eu entrei na garagem e eu tinha um mecânico que bebia, agredia sua esposa e era improdutivo. E quando eu tive alguns feedback com essa pessoa, fui mostrando exemplos práticos, porque um líder, ele lidera através do exemplo, não da falácia, né? Não da palavra. Embora a palavra é muito importante, mas é o exemplo que conduz. E aí, cara, quando eu encerrou meu contrato dentro dessa empresa, essa pessoa me procurou, chorando, né? Um senhor bem rude, assim, tipo, lá do Nordeste, igual meu pai, assim, bem bravo e tal. Essa pessoa me procurou chorando, fechou a sala e tal. Falou, cara, eu preciso compartilhar. Eu não sabia disso, tá? Eu sabia da bebida dele. Uma vez eu dei um feedback pra ele, onde eu expus pra ele o seguinte. Eu falei, cara, você tem filho? Tenho. Quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho tem tantos anos. Eu falei, olha que legal, seu filho tem a minha idade. Então, eu vou falar com o senhor agora. O senhor vai receber um feedback negativo do seu comportamento, do trabalho que o senhor tem feito, mas o senhor vai olhar pra mim e vai enxergar que é seu filho falando pra você, porque eu tenho idade pra ser seu filho. E esse cara chorou bastante nesse dia, dei o feedback pra ele e tal, e aí ele parou de beber, Graças a Deus, hein? começou a trabalhar melhor tal, e ele veio dar esse feedback, chorando da minha saída, ele não queria que eu saísse dali, e ele falou, cara, eu era um cara infeliz, eu era um cara triste, eu bebia porque eu era triste, porque eu não via sentido da minha vida, já pensei em me matar, meus filhos não me respeitavam, minha esposa não me respeitava, pelo desrespeito dela eu agredia ela, então eu era um lixo, palavras dele. E hoje eu sou feliz, meus filhos me respeitam, eu sinto que eu tenho honra dentro da minha casa, eu estou conectado com a minha esposa, eu comecei a ir para a igreja e eu devo isso à sua presença aqui na empresa. E eu não sabia de tudo isso, eu fiquei sabendo no último dia. Na saída, né? Na saída. Mas ele não deve isso a mim, ele deve isso a ele, a Deus. Talvez eu fui usado ali durante esse tempo por um direcionamento de Deus, onde eu nem tinha tanta consciência disso, mas quem mudou foi ele, entende? Tipo, sim. Talvez eu incentivei através da direção de Deus em primeiro lugar.
E eu já tive também casos de pessoas superiores de forma hierárquica a mim, que tinha uma visão muito quadrada, que ao longo do tempo e com os resultados, essa pessoa foi vindo mais a direção que eu estava seguindo, sabe? Mas também porque ela se permitiu. Entendeu? Eu tive um gerente na época, chamado José Luiz, onde ele, por exemplo, é um cara bem fechadão na dele, assim, bem do meu jeito e tal, e tal, e tal. Mas foi um cara que soube me ouvir e abriu oportunidades para que eu pudesse crescer. Então, assim, por mais que ele tinha um jeito dele um pouco metódico ali... Fechadão, né? Ele conseguiu enxergar o valor do meu trabalho. Ele não foi aquele cara de pegar o cara bom e expurgar. Ele pegou o cara bom ao lado dele, usou aquilo ao favor dele enquanto dava, que eu acho mais do que justo. E depois ele conseguiu ali gerar oportunidades através do meu trabalho, né? Então é isso, eu acho que a gente influencia, a gente não muda as pessoas. Tanto é que nesse caminho já teve gente que eu não consegui nem influenciar. Já teve, obviamente, a grande minoria, né? Eu não consegui influenciar, não consegui ajudar a mudar, não consegui ajudar nada. A pessoa fechada nela mesma. Eu nunca vi, assim. Eu sempre vi ser calmo, sereno, trocando essa ideia e tal. Pedindo, né? Mostrando números e fazendo a exigência. A primeira vez que você me cobrou o Carlão, um abraço pro Carlão. Cobrou a gente tava, o Carlão retornando e eu novo na empresa lá, né? E você chegou e cobrou assim de uma maneira que eu falei, mano, pensei comigo. Esse cara é diferente, hein, meu? E alguém já te viu nervoso? O que te tira do sério? Dentro da garagem? O que mais te tira do sério, assim? Que você fala assim, meu, porra, Edu, isso aí me deixa pistola mesmo, me deixa doido. Cara, o que me tira do sério é injustiça, sabe? Tipo... assim, me tira do sério, mas eu, graças a Deus, eu desenvolvi um autocontrole muito bom. Então, o meu tirar do sério é eu sair de perto. É eu me calar. Então, de repente, eu estou numa reunião onde nós estamos tratando e algo me tirou do sério, você vai perceber que eu calei a boca e não falo mais nada. Então, eu uso o meu direito de ficar em silêncio para que eu não prejudique uma pessoa que talvez não tenha nada a ver com a história. Ou eu saio e vou embora, como já aconteceu em várias vezes, né? Saio e vou embora, esfrio minha cabeça, trato o assunto e volto com a solução. Mas o que me tira do sério mesmo, assim, ao ponto de ou calar a boca ou ir embora do ambiente, eu evito ser injusto nesses julgamentos. Então, por exemplo, você é o meu encarregado de determinada situação e você me traz o Eberson. Aquele funcionário X, ele tá me dando dor de cabeça Y, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. A gente precisa tomar uma direção. Beleza? Confio em você e na direção que você der. Eu falo assim, ó, então nós vamos tomar essa decisão amanhã, tá bom? Aí, no dia seguinte, eu te procuro. Eu falo, Eduardo, me conta aí direito. Me recapitula aquilo tudo que você me trouxe ontem. E aí você vai me contar muitas vezes, eu te falo 90% das vezes, de uma forma diferente. Porque você me trouxe aquilo no calor do momento. No nervosismo, né? Então, eu não tomei uma atitude naquele exato momento porque eu precisava fazer que você estivesse mais conciso daquilo que você estava falando. E dependendo da gravidade da situação, eu também vou ouvir o colaborador no qual você trouxe a situação dele. Um exemplo.
Mas eu não vou ouvir ele num viés assim, olha, o Eduardo foi aqui e falou, não, negativo. Ô, cidadão, eu percebi que tá acontecendo isso e isso com você. E eu queria ouvir você o porquê disso. E aí ele vai me contar o porquê dele. A partir dali, a gente tomou uma direção. Aconteceu um fato. É que se eu der nomes vai ficar ruim. Mas assim, aconteceu um fato há um tempo atrás, de um dos meus encarregados fala assim, olha, eu preciso que você mande esse cara embora pra casa, porque eu pedi pra ele fazer isso, isso e isso, e ele se negou a fazer. Eu falei, mas tá dentro da função do cara. Como o cara se nega? Não, peraí, chama esse cara aqui pra falar comigo antes de você mandar pra casa. E aí eu fui entender o porquê disso. Aí eu falei, cidadão, a gente pediu pra fazer isso, tá dentro do escopo do seu trabalho, e você tá se negando a fazer? Ele falou, é isso mesmo. Na minha frente. Aí eu falei, olha, deixa eu te explicar aqui os caminhos que você tem a partir disso que você me falou. Eu vou te fazer essa pergunta mais uma vez. Se você sustentar que você é isso mesmo, não vai fazer o serviço, você vai embora pra casa neste momento, vai tomar uma advertência X, por isso, por isso, por isso. Você vai chegar na sua casa, vai explicar pra sua esposa, pro seu filho, que você saiu daqui, foi advertido, porque você não quis cumprir pelaquilo que você foi contratado. Esse é um caminho, se você me responder da mesma forma. O outro caminho é você entender que eu tô te pedindo pra fazer isso por propósito tal, 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 desce dessa forma. Você vai voltar a pedir desculpa pro encarregado que falou com você e você vai executar o serviço com toda a cautela e cuidado que ele merece. Vou te fazer a pergunta e você escolhe o caminho que você quer. Aí eu falei, você vai fazer o serviço, sim ou não? Aí ele falou, não vou fazer. Eu falei, então o senhor pode ir embora. Eu não vou embora, eu não sei o que, não sei o que. Não, o senhor vai. O senhor vai, é uma determinação mediante tudo que a gente conversou aqui agora. E o senhor vai chegar na sua casa e vai explicar para sua esposa e para o seu filho o que aconteceu. Porque o senhor vai ser um homem honrado para isso. E vai assumir a sua decisão. Beleza? Beleza. Aí ele saiu da minha sala. 15 minutos depois ele voltou e falou, não, eu vou lá fazer o serviço. Eu falei, não, você não vai mais, cara. A sua oportunidade era naquele momento. Eu fui muito honesto com o senhor. Eu fui muito respeitoso com o senhor. E o senhor faltou com respeito. Primeiro com o encarregado. Ele foi tão bom que ele pediu pra mim falar com você. Eu te dei a segunda oportunidade, na verdade a terceira, e você não soube aproveitar. Agora o senhor vai pra casa e vai explicar pra sua família o que tá acontecendo. E aí ele levou a advertência, ficou 2 dias afastado da empresa. Quando retornou, esse cara virou um dos melhores funcionários nossos naquele serviço que ele executa, entendeu? Então, assim, um líder, ele trata, eu enxergo dessa forma, de tratar os assuntos, não chegar, pô, o Eduardo falou, o fulano falou, e aí a gente gera fofoca, né? Claro, e não é legal, é deselegante pra caramba. Eberson, tudo que é bom vai chegando no final. Sim. E parte de gestão, a gente, assim, já te convido para uma hora extra aqui comigo, em breve, pra gente falar muito mais sobre isso. Gostaria muito de ter mais 2 aqui na mesa pra gente falar sobre gestão, porque é uma coisa que tá chegando nas manutenções, tá chegando nas empresas. A gente vê muita gente nessa questão de melhorar a sua equipe com uma mente brilhante. A sua mente é brilhante, fora do contexto do normal. A gente vê, nossa, o João da CIMED, a gente vê o que ele fala, entre outros aí, tá no mesmo know-how. Meu, você vai crescer muito, que Deus abençoe muito você. Amém. Que as suas empresas, sabe, você cresça muito, prospere demais. É muito sincero o que você fala. Para que você cresça, a sua equipe também vai crescer. Eu vi o João falar uma coisa da CIMED, uma coisa que é fantástico. Ele falou assim, eu não aceito que o meu funcionário não tenha o bônus.
Super bônus. Ele troca o famoso hora extra por bônus, cara. Ele trocou uma palavra. Ele trocou um negócio que hora extra. Quando você fala de hora extra, já fala meio que de escravidão. Que o cara fica preso na hora extra. Sim. Mas ele deu uma explicação tão muito bem explicado, tão bem colocado, que eu uso isso daí. Eu usei agora, recentemente, para a equipe noturna. Um abraço para toda a rapaziada da equipe noturna lá da empresa que eu trabalho, da Transcap. E no qual eu fui muito bem abraçado, né, Emerson? E eu usei isso que o João falou da CIMED. Falei assim, olha, gente, o salário é pro cara se manter. O bônus é para ele prosperar. É para ele fazer coisas que ele não consegue fazer com o salário dele. Sim. E a gente vê a verdade. Ele fala assim, ó, a minha empresa trabalha de segunda a sábado. E se tiver que abrir no domingo, eu vou. Sim. E meu líder, se meu líder não aceita que o meu líder não vá também comigo. É. Eu conheço o João já há mais de 10 anos, né? O João Adib da CIMED. E pude ver o crescimento dele como empresário, como pessoa, como pai, né? Inclusive, eu venci ele agora no número de filhos, né? Você tem quantos filhos? Ele tem 5, o meu tá vindo no 6º. Então manda um abraço pra eles. Manda um abraço pra esposa. Na verdade, sim, né, cara? A família, ela é norte de tudo, né? Então, eu fico muito lisonjeado e feliz. Lembra que eu te falei no início aqui que você primeiro tem que estar bem consigo mesmo, sabe? Eu me sinto muito honrado, por exemplo, onde anteontem à noite eu tava com a Maria Eduarda, minha filha mais velha, de 13 anos, deitei ela no meu colo, dei um beijo, falei que amava, tive aquele momento de ternura e carinho com ela. Ontem eu fui pra academia, levei a Maria Sofia, que é minha outra filha, e a gente brincou, conversou. E o Heitor, meu outro filho, ele tá sempre comigo nos quebra-pau da vida, correndo pra baixo, pra cima, carregando peça, alternador. E o Teodoro super amoroso, né? O Pedro, que é e minha esposa tá grávida, né? O Pedro ainda é bebezinho. Hoje até brinquei com ele falando que ele era meu bebê reborn, né? E então, assim, minha esposa é uma esposa maravilhosa, dedicada ali sempre comigo em tudo que eu coloco pra fazer, ela tá apoiando. Então a minha família é a minha base, né? E eu tenho cada vez mais aprendido e estou até remodelando as minhas agendas, né? Em seguir um caminho que é Deus, família e trabalho. Não inverter essa ordem, sabe? Tô lutando para manter isso estabelecido na minha vida, porque isso vai gerar um grande resultado. Vai dar tudo certo. Eu queria te presentear. O Jonas vai colocar aí o pessoal da Best Singer. Eles que fazem uns adesivos do Papo de Busão. Legal. E eu queria te dar um adesivo do Papo de Busão para você guardar num cantinho, colar num cantinho lá seu. Obrigado, hein? E as canetas é a empresa do Emerson que fabrica. O pessoal da Best Singer tá lá, o Edivan, também é um pessoal de gráfica, também faz personalizações, o que vocês precisarem, tá conosco, é parceiro do Papo de Busão. E é assim, pode ligar lá, o Edivan vai estar lá aguardando, vai também fazer uma assessoria para vocês. O pessoal que precisa de adesivos aí, precisa personalizar veículos, tá lá. O pessoal da Best Singer que faz o adesivo do Papo de Busão. E aquele forte abraço para ele lá pro Edivan. Edivan, tamo junto, meu parceiro. Emerson, considerações finais. Já mandou um abraço pra família, um beijo. Sim. Pros funcionários, já falou deles. Cara, eu tenho que só agradecer. Agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer vocês pela essa audiência fantástica que o Papo de Busão tá tendo. Acabei antes da gravação aqui com você, eu tava lá fui muito bem tratado na Itapemirim. Queria mandar um abraço pro Marcão, com esse outro parceiro lá, que é o Jabá, que é o instrutor de lá. Queria mandar um abração para ele, contou uma excelente história e vai estar aqui conosco também em breve. Legal. E eu te convido a você trazer um outro gestor, um desafio.
pra vir aqui pra gente bater um papo? Vamos pensar. E uma pergunta. Se eu tiver que comprar alternador e motor de partida, eu vou aonde? Olha, você pode entrar no Instagram, Teutec Peças. Lá vai ter o link que gera direto pro WhatsApp da empresa. Você pode ir no meu Instagram também, que é mais difícil, né? É Herberson Santos. Lá também você vai ter o link na bio ali indicando tudo. A gente sempre está em movimento, né? Então você sempre vai ter ali, ver os stories, ver tudo que a gente faz. E através desses links a gente direciona vocês para onde vocês quiserem. É isso aí. Herberson, obrigado. Obrigado você. Valeu pelo papo. Ficamos com um gostinho de quero mais. Com certeza o pessoal que acompanha parte de gestão vai comentar, vai falar, vai trocar uma ideia. Meu, o Herberson vai voltar. Valeu, Herberson. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, valeu. Rapaziada, valeu. Deixa o like, se inscreva, compartilha. É muito importante pro crescimento do canal. E é importante pra gente trazer os profissionais que queiram vir aqui. Deixa aí na descrição. A gente vai trocando uma ideia, vai batendo um papo. E quem sabe você vai estar aqui, ó, sentado de frente comigo e trocando uma ideia no Papo de Busão. Esse episódio é um oferecimento da SP Frotas, peças para caminhões e ônibus. E aí chama lá o Márcio vai te dar assessoria. E a gente vai encerrando por aqui mais um episódio com o Herberson, com aquele gostinho de quero mais. Valeu, rapaziada. Até mais. Valeu, obrigado.